Oi! Bem-vindos ao meu canal Crochê com a Nayal. Eu me chamo Jarina e eu criei esse canal com o intuito de passar o meu conhecimento no crochê adiante. Então, se tu é iniciante e quer aprender crochê de uma forma simples, aqui é o lugar certo. Hoje eu vou te mostrar os 6 pontos essenciais do crochê, que são a base para qualquer peça. E além disso, eu preparei um e-book totalmente gratuito com um guia rápido desses pontos, que vai estar aqui na descrição do vídeo, é só clicar e baixar. Então vamos começar? A gente vai aprender os 6 pontos fundamentais do crochê. Eles são a base de todo o trabalho. Então aqui a gente começa pelas correntinhas, ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto duplo. Se tu dominar esses 6 pontos, tu já é uma crocheteira. Para começar, a gente vai precisar de um fio simples, uma agulha para crochê, marcadores e uma tesoura. Eu vou usar o fio verão da Círculo. E a dica que eu dou para vocês é: escolham um fio de uma cor clara para ficar melhor na visualização do trabalho. Isso vai fazer com que vocês enxerguem melhor o ponto. E a agulha, se vocês observarem o rótulo, sempre vai estar escrito qual o tamanho de agulha a ser utilizado. Aqui, esse aqui é 2,5 mm a 3,5 mm. Eu vou usar uma agulha 3 mm, mas isso não é regra, tá? Eu poderia usar até uma agulha 2 mm aqui. Se o teu ponto for muito solto, dá pra usar uma agulha 2 mm. Como o meu ponto já é um ponto mais apertado, eu vou usar uma 3 mm. E poderia usar até uma 4 mm. Mas tudo isso vai depender do trabalho que vocês vão estar fazendo e também da adaptação de vocês, né? Conforme vocês vão trabalhando, vocês vão ir vendo qual vai ser a melhor agulha, se o teu ponto é mais apertado, se é mais solto, se tu quer uma peça mais aberta. Então, tudo isso vai depender. A chave do crochê tá na tensão do fio. Então agora eu vou mostrar pra vocês como segurar o fio e a agulha. Existem várias maneiras de segurar o fio e a agulha, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que eu utilizo, que foi o jeito que eu me adaptei melhor, que ficou mais confortável pra mim trabalhar. Então aqui a gente vai pegar o fio, eu vou dar uma volta inteira na mão e passar por cima do dedo indicador. Essa pontinha que sobrou eu vou segurar com o dedo médio e o polegar, tá? Eu vou fazer mais uma vez. Pega o fio, dá uma volta inteira na mão, ficou desse jeito. Passa por cima do dedo indicador, segura com o dedo médio e o polegar. O dedo indicador vai ficar aqui, ó, como o passador do fio. A agulha também existem várias maneiras. A maioria que eu vejo o pessoal usando é em formato de caneta. Mas eu não consegui me adaptar desse jeito, então eu seguro assim, por cima da agulha, em formato de pinça. Agora a gente vai passar para a execução dos pontos, começando pelas correntinhas, tá? Então, eu vou segurar o meu fio aqui. Para começar todo o trabalho, a primeira coisa a fazer é um nó corrediço. Então, para fazer esse nosso nó corrediço, a gente vai entrar aqui pro lado de dentro do fio, dar uma volta inteira na agulha, segura essa voltinha que ficou aqui, laça o fio e traz pra dentro. Dessa maneira. Esse aqui é o nosso nó corrediço. Vou fazer mais uma vez. Segura o fio. Pega a agulha, entra aqui por dentro, dá uma volta inteira na agulha. Segura essa voltinha que ficou aqui, laça o fio e traz pra dentro. Trouxe pra dentro, é só ajustar aqui pra ficar bem apertadinho o nozinho. E a nossa laçadinha aqui, o nosso nó corrediço, a gente ajusta bem rente à agulha. Bem rente a essa parte aqui da agulha. A dica que eu dou pra vocês aqui é sempre trabalhem com o nó de vocês rente a essa parte aqui da agulha. Desse jeito, todas as correntinhas vão ficar exatamente do mesmo tamanho. E o nosso dedo indicador aqui vai ser o que vai ajustar a tensão do nosso fio, né? Então agora, para subir as correntinhas, a gente vai puxar, vai laçar o fio que tá aqui e ir puxando pra dentro. Dessa maneira. É só esse movimento que tem que fazer. Ó, entra aqui com a agulha, gira, dá uma giradinha pra puxar e puxa. Leva a agulha, encostou ali no fio, girou e puxou. Conforme a gente vai subindo as correntinhas, a gente vai segurando aqui para ter uma estabilidade maior.
mais uma vez. Busca o fio, passa por dentro. Ó, quando eu vou buscar o meu fio, eu já ajusto aqui, ó. Pra soltar e apertar a correntinha, é só esse movimento que tem que fazer. Subiu a agulha, soltou o fio. Puxou aqui com o indicador, apertou mais. A gente sempre deixa rentezinho aqui com a agulha. Então, vamos mais uma vez. Leva a agulha, girou, traz pra dentro. Leva a agulha, girou, traz pra dentro. É só esse movimento. E assim já dá pra ir observando as nossas correntinhas se formando. A correntinha é o nosso ponto zero, onde tudo começa. O próximo vai ser o ponto baixíssimo. Então, para fazer o ponto baixíssimo, a gente vai fazer uma correntinha a mais. E vai vir no segundo ponto aqui, na segunda correntinha, contando aqui do final pro começo. Então, para fazer a contagem dessas correntinhas, a gente começa por aqui, ó. Essa aqui é a primeira, aqui tá com o fio solto aqui, é a primeira. Não é essa aqui que tá na agulha, é essa aqui. Então, a gente conta 1 e 2. Vamos entrar aqui no meio dessa segunda correntinha. Desse jeito, pegando só uma alcinha da correntinha. Entrou no meio da correntinha, agora a gente vai laçar o fio lá atrás. O fio que tá lá atrás vai trazer pra frente. E vamos ficar com essas duas alcinhas aqui na frente. Vamos então passar uma por dentro da outra. É só puxar assim pra dentro da outra. Vou fazer de novo. Entra aqui, ó, no meio da correntinha, pegando só uma alcinha, só a alcinha de cima. Puxa o fio que tá aqui atrás, dá uma laçada e puxa pra frente. Vamos ficar com duas alcinhas. Agora a gente vai passar uma por dentro da outra, é só isso. Trouxe de lá de trás, passou uma por dentro da outra. Vamos de novo. No meio da alcinha, vamos pegar só a alcinha de cima, laça o fio que tá lá atrás e traz pra frente. Ficou com duas alcinhas? Passa uma por dentro da outra. Desse jeito a gente vai caminhando pelas correntinhas sem dar altura na carreira. Vamos mais uma vez. Entrou aqui no meio da correntinha, pegando só a alcinha de cima, laça o fio que tá lá atrás e traz pra dentro. Duas alcinhas, passa uma por dentro da outra. É só esse movimento. Entrou aqui no meio, puxou o fio que tá lá atrás, duas alcinhas, passou uma por dentro da outra. Eu vou ir fazendo aqui pra mostrar o resultado pra vocês depois. A nossa carreira de ponto baixíssimo fica dessa maneira aqui. Vou tirar a agulha aqui. Ó, reparem que eu só caminhei pelas correntinhas, eu não dei altura na carreira. Ficou um cordãozinho. O ponto baixíssimo, ele vai ser usado para fechar carreiras em círculo ou para caminhar pela peça sem dar altura nela. E lembrando que eu vou deixar um e-book na descrição desse vídeo com todos esses pontos e abreviações para vocês estudarem e não ficarem com nenhuma dúvida. Então, pra gente cortar aqui e fechar, né, essa carreira, digamos que foi o fim do nosso trabalho, a gente vai dar aqui mais uma correntinha, pega a tesoura, corta o fio e puxa. Aqui eu já fiz as minhas correntinhas e agora eu vou demonstrar pra vocês o ponto baixo. Então, aqui eu tenho 10 correntinhas. Sempre que a gente for fazer uma carreira de pontos baixos, a gente vai fazer as correntinhas. No caso aqui eu tenho 10 e eu vou fazer mais uma. Vamos ficar com 11 correntinhas. Essa correntinha aqui que a gente fez, ela vai equivaler ao nosso primeiro ponto baixo. Então, para ficar exatamente com 10 pontos, digamos que era um trabalho que precisava de 10 pontos. Para ficar exatamente com esses 10 pontos, a gente vai fazer aquela uma correntinha a mais e vai vir no segundo ponto, contando do fim pro começo. Então, aqui eu conto, ó, 1 e 2. Vamos entrar aqui na segunda para fazer o ponto baixo. Para entrar da mesma maneira, no meio da correntinha, pegando só a alcinha de cima,
busca o fio lá atrás e traz pra frente. Ficou com 2 alcinhas. A diferença do ponto baixíssimo pro ponto baixo é que a gente vai pegar, quando tá com essas 2 alcinhas aqui, em vez de passar uma por dentro da outra, a gente vai laçar o fio lá atrás mais uma vez. E daí sim, passa por dentro das 2 alcinhas que estavam aqui. Vamos entrar aqui no meio da correntinha, pegando só a alcinha de cima, laça o fio lá atrás, traz pra frente. Ficou com 2 alcinhas aqui na frente. Agora, em vez de passar uma por dentro da outra, igual ao ponto baixíssimo, a gente vai laçar o fio de novo e passar por dentro das 2 alcinhas. Então, aqui a gente já tem 3 pontos baixos. De novo, entra aqui no meio, pegando a alcinha de cima só, laça o fio, traz pra frente, laça o fio de novo, passa por entre as 2 alcinhas. Entrou aqui no meio, laçou o fio que tá lá atrás, ficou com 2 alcinhas, laça o fio de novo e passa no meio das 2. E desse jeito a gente vai fazendo a nossa carreira de pontos baixos. Aqui eu já tô no meu 5º ponto, então vamos seguindo. Aqui a gente finalizou a nossa carreira de pontos baixos. Ela fica dessa maneira aqui, ó, tipo um Vzinho. O ponto baixo é o ponto mais fechado do crochê. Ele vai fazer com que a peça fique mais firme. Eu vou mostrar pra vocês como subir carreiras fazendo uso dos marcadores. Então, chegou aqui no final do trabalho, a gente vai virar o nosso trabalho. Sempre que for subir uma carreira de pontos baixos, a gente vai primeiro virar o trabalho e subir uma correntinha. Essa correntinha vai equivaler ao nosso primeiro ponto baixo da 2ª carreira. Então, pode observar que ele ficou bem aqui em cima do primeiro ponto baixo. E agora a gente vem aqui no 2º ponto e faz um ponto baixo, que já vai ser o nosso 2º ponto da carreira. Então, vamos entrar aqui. Agora, em vez de pegar só uma alcinha, igual foi na correntinha, a gente vai pegar as 2 alcinhas do ponto. Ó, colocou a agulha ali, pode observar que a agulha tá passando por baixo dessas 2 alcinhas aqui, que são as alcinhas do 2º ponto baixo. Colocou a agulha aqui, agora a gente vai laçar o fio que tá lá atrás, trazer pra frente, ficou com as 2 alcinhas aqui, puxa de novo pra fazer o 2º ponto baixo. Agora, pra facilitar o nosso trabalho, eu vou pegar o marcador. Pega o marcadorzinho assim, e vamos colocar esse marcador nessa correntinha aqui que a gente fez pra começar a nossa carreira. Então, reparem, ó, aqui, essa correntinha aqui é o nosso 2º ponto baixo. E essa aqui, que tá escondidinha, porque ela fica mais apertado mesmo, é a nossa correntinha inicial que a gente fez pra subir essa carreira. Então, a gente vai colocar o marcador nessa aqui, ó, pegando as 2 alcinhas. Ó, agora ficou melhor até de visualizar. Aqui a gente tem a primeira correntinha que a gente fez pra subir essa carreira, e aqui a gente tem o nosso ponto baixo. Colocou o marcador, vamos dar continuidade na carreira. Então, aqui tá, já temos 2 pontos baixos. Vamos pro terceiro. 3, coloca aqui, ó, no meio do ponto. Passa lá pra frente a agulha, pegando as 2 alcinhas. Puxa o fio pra frente, laça o fio, faz o ponto baixo. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse último sempre vai ser um pouquinho difícil de colocar, porque é a correntinha que a gente faz pra iniciar a carreira. Então, ela fica mais apertadinha mesmo. Mas, coloca ali da mesma maneira, pegando as 2 alcinhas. Puxa o fio e fechou o último ponto da carreira.
Finalizou essa carreira, vamos fazer o mesmo processo. Vira o trabalho, sobe uma correntinha, aqui já é o nosso primeiro ponto baixo. Vamos pro segundo, fazer o segundo ponto baixo. E já posso colocar o meu marcador naquela primeira correntinha. Só dar uma puxadinha aqui, ó. Aqui a gente tem o ponto baixo e a correntinha inicial. Vamos colocar aqui nessa correntinha inicial o nosso marcador. E vamos dar continuidade no nosso trabalho. Agora, a gente já não precisa mais fazer aquela contagem de pontos, porque o marcador tá aqui no último ponto. Então, a gente já sabe que é aqui que vai finalizar a carreira. Isso ajuda muito para quando for um trabalho grande, que for mais de 100 pontos, a gente não precisar fazer essa contagem e não esquecer de colocar esse último ponto. Porque como é uma correntinha, ela fica muito apertadinha e às vezes, para quem tá começando, não consegue enxergar e acaba esquecendo de fazer aquele último ponto. E a lateral do trabalho vai ficar toda desregular. Usando os marcadores, a gente não precisa fazer a contagem e não vai esquecer de fazer o último ponto no lugar certo. Então agora só vamos continuar aqui a nossa carreira, sem fazer contagem, porque o marcador já tá ali, no fim da carreira. É só seguir fazendo os pontos baixos. Só falta mais um ponto, que é onde está o marcador. Chegou aqui nesse último ponto, só tirar o marcador e colocar a nossa agulha aqui na nossa correntinha inicial. Ela fica bem apertadinha mesmo, é bem ruim de colocar, mas dá pra passar por baixo das duas alcinhas. Puxa o fio, fecha o ponto baixo, finalizamos mais uma carreira. Observem como a lateral do nosso trabalho ela vai ficando bem retinha, sem precisar contar os fios. Isso vai facilitar muito na hora de fazer uma peça maior. Para cortar o fio vai ser o mesmo esquema. Vamos fazer mais uma correntinha, corta aqui e puxa o fio. Dando sequência na nossa aula, a gente vai aprender o meio ponto alto. Então, eu tô aqui com as minhas 10 correntinhas, de novo. Para fazer o meio ponto alto, uma carreira de meio ponto alto, a gente vai fazer mais uma correntinha. Fez uma correntinha a mais, a gente vai contar 3 pontos do fim pro começo. Então, começa contando aqui. 1, 2, 3. Vamos entrar nesse terceiro ponto para fazer o meio ponto alto. Para fazer o meio ponto alto, a gente vai laçar o fio antes de entrar na correntinha. Então, vamos laçar o fio. Laçou o fio, entra aqui no meio da correntinha, pegando só a alcinha de cima. Puxa o fio que tá lá atrás, traz pra frente. Dessa maneira, a gente ficou com 3 alcinhas aqui na frente. Ficou com essas 3 alcinhas, tenta deixar todas na mesma altura. Ficou com essas 3 alcinhas, laça o fio que tá lá atrás e passa no meio de todas elas, de uma vez só. Assim a gente fecha o nosso meio ponto alto. Como a gente fez uma correntinha a mais e entrou na terceira, ficaram 2 correntinhas aqui. Essas 2 correntinhas equivalem ao nosso primeiro meio ponto alto. Então, aqui nós temos já 2 meio ponto altos. Vamos lá mais uma vez. Laça o fio antes de entrar na correntinha, entra no meio da correntinha, pegando só a alcinha de cima, puxa o fio que tá lá atrás, traz pra frente e ficou com 3 alcinhas. Puxa o fio que tá lá atrás de novo e passa no meio de todas elas. Ficamos com 3 meio ponto altos. Laça o fio antes de entrar na correntinha, entra aqui na correntinha, busca o fio que tá lá atrás, fica com 3 alcinhas. Laça o fio, passa por todas as 3. De novo, laça o fio, entra aqui no meio, puxa o fio que tá lá atrás, ficou com 3, puxa o fio, passa no meio delas. Desse jeito a gente vai subindo a nossa primeira carreira de meio ponto alto. Laça o fio, entra no meio da correntinha, pegando só a alcinha de cima,
Busca o fio que tá lá atrás, traz pra frente, ficamos com 3 alcinhas. Busca o fio de novo, passa no meio de todas. Esse é o meio ponto alto. Chegando aqui, vamos finalizar a nossa primeira carreira. Ficamos com 10 meio ponto alto. Começando a contagem pelas correntinhas iniciais, pelas 2 correntinhas iniciais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para fazer uma segunda carreira, vamos virar o trabalho, ajustar o fio aqui. Agora, em vez de subir uma correntinha, igual foi para os pontos baixos, a gente vai subir 2 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2. Fez essas 2 correntinhas, que equivalem ao nosso primeiro meio ponto alto, agora a gente vai pro segundo meio ponto alto. Então, aqui tá o primeiro, aqui o primeiro meio ponto alto, e aqui vai ser o segundo. Então, laça o fio, entra no segundo ponto, pegando as 2 alcinhas, puxa o fio que tá lá atrás, fica da mesma maneira com 3 na agulha, puxa o fio de novo e passa no meio de todas de uma vez só. Vamos fazer o mesmo esquema para utilizar o marcador e para facilitar no nosso aumento de carreiras. Vamos pegar aqui o marcador. Ó, essa correntinha aqui que tá aqui, ó, que é da onde tá saindo o nosso fio, que tá vindo de lá do novelo, é o nosso segundo meio ponto alto. Essa correntinha que tá do lado é o nosso primeiro meio ponto alto. Então, aqui eu tenho uma correntinha que eu subi e a segunda a gente vai colocar o marcador na segunda correntinha que a gente subiu. E vamos continuar fazendo nossos pontos. Então, aqui nós temos 2, vamos lá pro terceiro. Laça o fio, entra aqui, pegando as 2 alcinhas, puxa o fio, passa no meio de todos. Então, aqui fiquei com 3 meio ponto altos, vamos ir seguindo fazendo a contagem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, o nosso 10º e último ponto. Observem que vai ser na correntinha. Ó, aqui nós temos 1, 2 correntinhas, que foi o que ficou lá no início da carreira. Finalizada a segunda carreira de meio ponto alto. Vou fazer mais uma carreira. Vamos virar o trabalho. Sobe 2 correntinhas, 1, 2, equivale ao nosso primeiro meio ponto alto. Laça o fio, entra no segundo ponto, faz o nosso segundo meio ponto alto. Fez isso, já posso colocar o marcador. Aqui tá o nosso segundo meio ponto alto e essa correntinha é o nosso primeiro meio ponto alto. E vamos seguir o nosso trabalho. Se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar um gostei para me ajudar a continuar trazendo mais aulas aqui pro canal. Chegou aqui no marcador, vamos remover o marcador e fazer o nosso 10º e último ponto. E assim a gente finaliza mais uma carreira. Vou cortar aqui. Lateral, retinha, sem faltar ponto, tudo certinho. O meio ponto alto é um ponto um pouco mais alto que o ponto baixo. Ele é ótimo para peças que precisam de mais maciez. Agora a gente vai passar para o ponto alto. Eu tenho aqui as minhas 10 correntinhas, vou fazer mais 2
duas. Vou laçar o meu fio, igual o meio ponto alto, e vou entrar na quarta correntinha, contando do final pro começo. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e 4. Vou entrar aqui na quarta. Laçou o fio, entra no meio da quarta correntinha, pegando só a alcinha de cima. Puxa o fio lá atrás, traz pra frente, a gente vai ficar com aquelas 3 alcinhas. Vamos laçar o fio e passar por dentro de 2 alcinhas. E vamos ficar com essas outras 2. Laça o fio de novo e passa no meio das 2. As correntinhas que ficaram aqui vão equivaler ao nosso primeiro ponto alto, e esse é o nosso segundo ponto alto. Agora a gente vai pro terceiro. Laça o fio, entra no meio da correntinha, pegando só a alcinha de cima, laça o fio lá de trás e traz pra frente, ficou com 3 alcinhas. Laça o fio, passa no meio de 2, ficou com 2. Laçou o fio de novo e passa no meio dessas que sobraram. Vamos lá. Quarto ponto. Laça o fio, entra na correntinha, busca o fio de lá de trás, traz pra frente. Ficou com 3 alcinhas? Busca o fio de trás de novo, passa no meio só de 2 alcinhas e vai ficar com essas 2 aqui. Ficou com essas 2 alcinhas? Busca o fio mais uma vez e passa no meio das 2 junto. É quase o mesmo movimento do meio ponto alto. A única diferença é que, em vez da gente passar no meio das 3 alcinhas junto, a gente vai primeiro passar em 2 e depois nas outras 2. Laça o fio, entra aqui no meio, busca o fio de lá de trás, ficou com as 3 alcinhas. Primeiro passa por 2, sobrou 2 aqui na agulha ainda, busca o fio e passa no meio delas. E assim a gente fecha o ponto alto. Então aqui a gente fez, contando com as correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer aqui até o final. Dessa maneira, a gente vai sempre finalizar com um número de pontos exatamente igual ao número de correntinhas iniciais. E o ponto fica dessa maneira. Para fazer uma segunda carreira, vai ser sempre o mesmo esquema dos outros pontos. A gente vai virar o trabalho, só que aqui no ponto alto, em vez da gente subir 2 correntinhas, a gente vai subir agora 3 correntinhas. Então, vamos subir 1, 2 e 3. Fez as 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, vamos laçar o fio, entrar no segundo ponto e fazer o segundo ponto alto. Aqui eu já posso colocar o meu marcador pra mim não me perder depois. Então, aqui onde tá saindo esse fio que tá na agulha é o nosso segundo ponto alto e do lado dele tem outra correntinha. É nessa correntinha que a gente vai colocar o marcador. Vamos colocar aqui, pegando as 2 alcinhas dessa correntinha. Vai ser sempre na correntinha do lado do segundo ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos. Vamos continuar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Finalizei a minha segunda carreira. Vira o trabalho, sobe 3 correntinhas para equivaler ao nosso primeiro ponto alto, laça o fio, vamos entrar aqui agora no segundo ponto, pegando as 2 alcinhas, igual os outros pontos. Puxa o fio que tá aqui atrás, trouxe pra frente, ficou com 3 alcinhas. Laça o fio, passa por 2, sobrou 2. Laça o fio, passa por 2 de novo. Fez isso? Vamos colocar o marcador.
Solta a agulha, pega o marcador. Essa aqui é a correntinha do nosso segundo ponto alto. E essa aqui, que tá do lado, é a correntinha que equivale ao nosso primeiro ponto alto. É nessa aqui que a gente vai colocar o marcador, para poder finalizar o trabalho no lugar certo depois. Vamos pro terceiro ponto alto. Laça o fio, entra no terceiro ponto, puxa o fio, ficou com 3 alcinhas, laça de novo, passa por 2, sobrou 2, passa por 2. Agora eu já não preciso mais contar os meus pontos, porque a gente sempre vai finalizar, o último ponto sempre vai ser aonde tá o marcador. Tô chegando aqui no penúltimo ponto. Fiz ele, já posso tirar o marcador daqui e fazer o nosso último ponto da nossa terceira carreira. Já vou fechar aqui, faço uma correntinha, pega a tesoura, corta o fio e pode puxar. Assim a gente finalizou 3 carreiras de ponto alto. Pode ver que elas ficam bem retinhas. O ponto alto é o ponto mais usado para fazer roupas e mantas, porque ele cresce rápido, né? Pode ver que em comparação aos outros ele já ficou bem maior. Todas têm 3 carreiras e o ponto alto é bem mais larguinha que essas outras. E também por ser um ponto mais aberto, ele deixa o fio, a peça bem maleável, bem leve. Por último, a gente vai fazer o ponto alto duplo. Então aqui eu tenho as minhas 10 correntinhas, vou subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E para fazer o ponto alto duplo, a gente vai entrar na 5ª correntinha contando do fim pro começo. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos entrar na 5ª. Laça o fio 2 vezes, tá? O ponto alto, laçaria aqui uma vez e já ia entrar aqui pra fazer o ponto. O ponto alto duplo, a gente vai laçar 2 vezes. Laçou essas 2 vezes, vamos entrar na 5ª correntinha. Entra no meio da correntinha, pegando só uma alcinha. Puxa o fio que tá aqui atrás, trouxe pra frente. Aqui a gente ficou com 4 lacinhos na agulha. A gente vai puxar 2 de cada vez. Então, aqui eu vou tirar 2, puxa o fio lá de trás, passa por 2, ficou com 3. Vou puxar o fio aqui de trás de novo e passar por 2. Por último, a gente fica com 2 lacinhos, vamos laçar o fio e passar por esses 2 que sobraram. Aqui ficaram 4 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro meio ponto alto duplo, e aqui a gente tem o segundo ponto alto duplo. E assim a gente vai seguindo a nossa carreira. Laça o fio 2 vezes, entra no meio da correntinha, puxa o fio que tá aqui atrás, trouxe pra frente. Vamos puxar de novo e passar por 2 alcinhas, ficou com 3 alcinhas. Vamos puxar o fio de novo e passar por 2 alcinhas, ficou com 2 na agulha. Puxa o fio mais uma vez e passa no meio dessas 2 alcinhas. Não tem mistério, a única diferença é que em vez da gente dar uma laçada pra começar o ponto, a gente vai dar 2. E depois é só ir tirando de 2 em 2 alcinhas. Então, laça o fio, laçou 1, 2 vezes. Entra no meio da correntinha, puxa o fio daqui de trás, ficamos com 4 alcinhas na agulha. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos laçar o fio daqui de trás e passar por 2 dessas. Ficamos com 3 alcinhas na agulha. Vamos laçar o fio de trás e passar por mais 2. Ficamos com 2 alcinhas na agulha. Agora, a gente puxa o fio e finaliza passando no meio dessas 2. Assim, fecha o ponto alto duplo. Aqui finalizei a primeira carreira de ponto alto duplo.
aqui as correntinhas como nosso primeiro ponto, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Exatamente 10 pontos. Vamos fazer mais uma carreira. Vira o trabalho. Agora, em vez de subir 3 correntinhas, a gente vai subir 4 correntinhas. Então, sobe 1, 2, 3 e 4. Laça o fio 2 vezes. Entra no segundo ponto, nesse espacinho aqui do segundo ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto. Laça o fio que ficou aqui atrás, traz pra frente. Ficou com 4 alcinhas na agulha. Puxa aqui o fio de trás, passa no meio de 2. Puxa o fio no meio de 2. E puxa o fio mais uma vez no meio de 2. Vamos tirar aqui a agulha e vamos colocar o marcador. Aqui tá o segundo ponto alto duplo e aqui a correntinha inicial onde a gente vai colocar o marcador. Laça o fio 2 vezes. Entra no espacinho aqui do terceiro ponto, puxa o fio que tá aqui atrás, ficou com 4 alcinhas. Tira 2, laçou o fio, tirou 2, laça o fio de novo e tira as 2 que sobraram. E desse jeito a gente vai seguindo até o fim da carreira. Terminei a segunda carreira de pontos altos duplo. Ele fica bem mais abertinho que o ponto alto, ó. Bem mais vazado, assim. Eu vou fazer mais uma carreira com vocês e vou mostrar como colocar o marcador mais uma vez. Vamos virar o trabalho. Sobe 4 correntinhas. Laça o fio 2 vezes. Entra no segundo ponto, puxa o fio, ficou com 4 laçadas na agulha. Puxa o fio, passa por 2, puxa o fio, passa por 2, sobrou 2, passa no meio dessas 2 que sobraram, até sobrar só uma. Fez isso, solta aqui para pegar o marcador e colocar. Aqui é o nosso segundo ponto alto duplo e logo do lado é a nossa correntinha onde a gente vai colocar o marcador. E já podemos continuar o trabalho sem precisar fazer a contagem dos pontos. Tô chegando aqui no penúltimo ponto, vou fazer aqui o ponto alto duplo. E agora, a gente tira o marcador. E finaliza colocando o último ponto alto duplo na correntinha onde estava o marcador. Ficando dessa forma. Então, aqui, se eu fosse fazer mais uma carreira, eu faria o mesmo processo e seguiria com os pontos até onde está o próximo marcador. O ponto alto duplo é o ponto mais alto que a gente vai ver aqui. Ele é ideal para fazer rendas, trabalhos mais basados e também para dar altura no nosso trabalho de uma maneira mais rápida. Pronto! Tu aprendeu os 6 pontos essenciais do crochê. Percebeu como a altura e o preenchimento de cada um tem uma grande diferença? Finalizamos a nossa aula. Se tu gostou, se inscreve no canal e deixe o teu gostei. Até a próxima!